A paz do Senhor, a graça do Senhor Jesus. Queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje o sacerdócio de Cristo, né? E o Levítico. É a lição de número 11 e nós estamos aqui para fazer o resumo. E com certeza, fica aí até o final conosco, que Deus vai te abençoar e vai falar no teu coração. É um resumo, uma lição curtinha, né? Mas nós vamos ver aqui. O nosso título é esse: o sacerdócio de Cristo e o Levítico. E nós temos também aqui o texto áureo, que nos traz uma lição muito importante, porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Está em Hebreus 7:26. E isso aqui é uma lição muito importante. Nós já começamos a entender já a lição, que Jesus, olha só as qualidades do nosso sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote, santo, inocente, não tem culpa, imaculado, limpo, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Me chama a atenção a isso: Jesus é mais sublime do que os céus. Então é esse o nosso sumo sacerdote que está lá no céu representando os homens, porque assim como os profetas eles trazem, né, a mensagem de Deus e representam Deus aqui na terra, também os sumos sacerdotes levam a mensagem dos homens, os pedidos dos homens, as necessidades dos homens, até a presença de Deus. E Jesus está lá como um verdadeiro sumo sacerdote, representando a sua igreja. Então nós temos um homem lá no céu, ao lado de Deus, que é o Senhor Jesus, o homem divino, na presença do Pai ali, representando a nós. Então isso aí é uma bênção para a nossa vida. O nosso sumo sacerdote ele não é mais aquele sumo sacerdote terreno, né? Mas ele é o sumo sacerdote celestial. E a verdade prática diz que o nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Coisa importante aqui, nessa verdade prática, é que o nosso grande sumo sacerdote é único. No tempo de Arão, eles não podiam ser únicos, morriam, tinham que ser substituídos por outros. Mas o nosso não vai morrer nunca. Ele ressuscitou para todo sempre, né? Então ele é o único, não tem outro mais. Não adianta alguém querer arrumar outro sumo sacerdote aí para interceder por nós, como vigário de Cristo aqui na terra, que isso aí já era. Nós só temos um sumo sacerdote, certo? E ele intercede de uma forma eficaz a nosso favor diante do Pai. Isso é uma segurança que nós temos, irmãos, de saber que temos no céu alguém que intercede por nós com uma eficácia tremenda. Ele está lá a nosso favor. Então é isso que nós precisamos entender nessa lição. Bem, e também a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Êxodo 28:1, Levítico 8:22, Hebreus 7:23 a 28 e 1 Pedro 3:9. O nosso objetivo geral dessa lição é mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. Então nós vamos ver aqui que o sacerdócio de Cristo, logicamente, é superior ao sacerdócio de Arão. Isso aí não tem dúvida, né? Então, na lição passada, nós estudamos sobre o sistema de sacrifício que apontava para o sacrifício de Cristo ali na cruz. Hoje, nessa lição, nós vamos estudar, né, a situação dos sacerdotes. Nós vamos ver a classe sacerdotal que apontava para o sacerdócio perfeito de Cristo. Entendeu? Na lição passada era isso. Sacrifício que apontava para o sacrifício de Cristo na cruz. Hoje nós vamos estudar a classe sacerdotal que aponta para o sacerdócio perfeito que é Cristo, ok? É isso que nós vamos estudar. Por isso que a nossa salvação é uma salvação perfeita, é uma salvação completa, porque o nosso Salvador é completo, entendeu? Bem,
nós vamos ver aqui a importância da nossa chamada, a escolha dos sacerdotes. Deus é quem escolhe. Isso aí está sempre evidente nas nossas lições bíblicas, né? Por exemplo, Moisés, ele foi fiel em toda a casa como servo. É isso que a gente tem que entender. Então não foi Moisés que escolheu as tribos de Levi para trabalhar no tabernáculo. Entendeu? Não foi Moisés que escolheu os sumos sacerdotes como Arão. Então, está bem claro que Deus é soberano sobre todas essas coisas. É Deus que comanda a obra dele. Igual na igreja de Antioquia, quando foi escolhido ali Saulo e Barnabé para fazer a obra missionária, quem escolheu ali foi Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo falou: apartar-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deus é soberano na obra dele. É ele quem decide, é ele quem escolhe, é ele quem chama e é ele quem vocaciona. E quem vocacionou a tribo de Levi para trabalhar no tabernáculo foi Deus, não foi Moisés. Entendeu? Então, um detalhe importante: escolha de Deus. Para trabalhar no tabernáculo precisava ser da tribo de Levi. Não podia ser de outro. Tinha 12 tribos, mas só uma que foi escolhida para trabalhar no tabernáculo, a tribo de Levi. Isso aí, não podemos deixar isso de lado, certo? Não era qualquer um que quisesse, não. Eu quero, não, tem que ser chamado por Deus. Hoje, na obra de Deus, é a mesma coisa. Não é o que eu quero, fazer o que eu quero, não. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Fui chamado, então eu vou fazer. Não fui chamado, vou ficar na minha. Entendeu? Eu tenho que saber para que eu fui chamado também. Bem, saber o meu lugar na obra de Deus é muito importante. Certo? Bem, as características especiais dos levitas aqui, nós temos aqui duas coisas muito importantes. Primeiro, no 2 aqui, a chamada específica para o serviço do tabernáculo. Eles foram chamados especificamente para trabalhar no tabernáculo. Eles não podiam fazer outra coisa. Certo? Em segundo, característica especial, né, dos levitas. Primeiro, a unidade. Que tipo de unidade nós vamos ver aqui, trazida pelo autor? Bem, a unidade, todos falavam a mesma língua. Para se fazer as coisas certas, não pode ter estrangeiro, todo mundo tem que falar a mesma coisa, né? Seguir o mesmo propósito. Também, defendia o mesmo comportamento, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, certo? E se comportavam de forma igual, entendeu? Alguns rebeldes que tentaram, né, se enquadrar naquilo que Deus queria, morreram, como Nadab e Abiú, né? Então, essas características para trabalhar no tabernáculo, a unidade e a chamada específica, isso aponta o quê? Para a igreja tem que ser assim. Embora a igreja ela seja diversificada pelos seus membros, cada membro tem, a Bíblia compara a igreja com o corpo da gente, que tem um comando só, mas tem vários membros. A igreja também é assim. O cabeça é Cristo, entendeu? O cabeça é Jesus. Mas a igreja tem muitos membros, pessoas de personalidade diferente, pensamento diferente, tamanho, cor, cultura, pensamento, tudo. A diferença é tremenda, visão, mas tem que ter unidade, todos com o mesmo propósito. É aquilo que nós chamamos de diversidade na unidade, ou unidade na diversidade. Há uma diversidade nos membros, mas a unidade tem que permanecer na cabeça, que é Cristo. Entendeu? Fora do comando de Cristo não tem unidade, cada um vai fazer o que quiser. Então nós podemos ser diferentes, mas temos um só propósito, para fazer a vontade de Deus. Entendeu? E era assim que funcionava o sacerdócio arônico e a tribo de Levi. Entendeu? As pessoas eram diferentes, mas o propósito era um só. Bem, consagração dos sacerdotes tinha um só propósito, certo? Trabalhar no tabernáculo, porque eles foram consagrados para servir no tabernáculo separado pelo Senhor. Eles não podiam executar outra atividade que fugisse a esse propósito.
Então, os que foram chamados para trabalhar no tabernáculo, a tribo de Levi, ele não podia, de repente, saber de uma coisa? Essa semana eu não vou trabalhar no tabernáculo, não. Essa semana eu vou fazer outra coisa, eu vou cuidar da minha vida. Não, não podia. Aquilo que Paulo escreveu lá no Novo Testamento, né? Que aqueles que são chamados não se embaraçam com os negócios dessa vida. É muito importante nós entender a nossa posição no corpo de Cristo, a nossa chamada. Entendeu? É muito importante o obreiro saber para que ele foi chamado, qual é a função dele dentro da obra. Tem muito obreiro que ele está entediado, ele está se sentindo um peixe fora d'água, ele não se sente bem na obra de Deus, fica pulando até de igreja para igreja porque não se acha. Sabe por quê? Porque ele não descobriu ainda qual é a vocação, porque ele ainda não entendeu qual é a chamada dele, ele não sabe para que ele foi chamado. Então ele fica perdido dentro da obra de Deus, fazendo aquilo que ele não gosta, porque às vezes ele sabe até o que Deus quer, mas não é o que ele quer. Aí ele fica perdido dentro da casa de Deus. Então, primeiramente, nós temos que aceitar a vontade de Deus na minha vida. Qual é a minha vocação? É essa. Então eu vou fazer ela de coração e Deus vai me abençoar e eu vou prosperar. Mas muitos não querem fazer o que Deus quer fazer o que eles querem. É chamado para uma coisa, mas quer fazer outra. Talvez a chamada que Deus tem para ele não dá ibope. Ele quer uma chamada que dá ibope. Aí ele não se sente bem na obra de Deus. Bota a culpa na igreja, no pastor ali. Por quê? Porque ele não se encontrou. Então a tribo de Levi, ela foi vocacionada para trabalhar no tabernáculo e cada um sabia a sua função. Então as coisas funcionavam. Então a vida da gente na igreja tem que ser assim também. Nós temos que saber para que fomos chamados. Aí quando você se encontra, aí você é feliz, prospera e a igreja é abençoada. Porque quando o membro funciona bem, os demais vão funcionando também. Certo? Bem, vamos para a segunda parte aqui, a vestimenta para o serviço. A simbologia dessa vestimenta é muito importante, porque essa vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal. Além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço, porque a roupa nos caracteriza. Entendeu? Quando o povo via, né, os sacerdotes vestidos daquela forma diferente, elegante, bonita, né? Eles realçavam e valorizavam mais a obra que eles estavam fazendo. Entendeu? É como se você fosse para uma festa muito importante e você vai saindo, todo mundo vai sabendo que você vai para algum lugar importante, porque pela sua forma de vestir. Entendeu? Pela sua forma de vestir. Então, pela forma que eles se vestiam aqui, a obra de Deus era valorizada e eles tinham mais autoridade para fazer aquilo. Porque tem certo tipo de roupa que a gente faz a obra de Deus que nos descaracteriza, tira o valor daquilo que a gente está fazendo. Entendeu? Por isso que Deus vestiu bem os seus sacerdotes, porque ele sabia que aos olhos humanos a roupa tem valor e diante dos olhos de Deus também. Entendeu? Não adianta a gente querer fugir disso, porque a roupa, ela chama a atenção da gente naquilo que a gente está fazendo. E aqui, dependendo da forma como eu estou vestindo, aquilo que eu estou fazendo pode ser valorizado ou desvalorizado. Entendeu? Por isso que Deus cuidou dessa parte. Você olha bem o Velho Testamento, Deus orientou como que deveriam se vestir os sacerdotes e as pessoas que faziam a sua obra, né? Bem, há também a túnica chamada éfode. A éfode é um tipo de avental que vinha mais ou menos até a cintura. Eu te aconselho até você, para ter uma ideia melhor, você que não tem, entra na internet, escreve lá e pede uma figura, que ele vai te dar a figura de uma éfode. Aí você vai entender bem o que é, tá? Agora, o mais importante nessa éfode é o peitoral. O peitoral, ali estava no peitoral o nome das 12 tribos de Israel, certo? Então Arão, o sumo sacerdote, ele carregava no coração as 12 tribos de Israel, no coração, carregava no peito. E é assim que Deus quer que os pastores, os homens de Deus, carreguem as suas ovelhas no coração. Entendeu?
Jesus falou que ele conhece as suas ovelhas, porque as ovelhas estão no coração dele. E nós, obreiros, pastores na casa do Senhor, nós também temos que ter esse pensamento, ter um peitoral aqui, ó, carregando o nome das nossas ovelhas para orar por elas, certo? Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele é diferente do profeta. O profeta é um representante de Deus na terra, ele traz a mensagem do céu para a gente aqui na terra. Mas o sumo sacerdote é diferente, ele leva os problemas dos homens para o céu, ele leva o problema dos homens para Deus. O sumo sacerdote é diferente, que nem a Bíblia diz aqui, ó, o nosso sumo sacerdote Jesus, ele intercede por nós eficazmente diante do Pai. Então nós, sumos sacerdotes, temos que interceder pela igreja, nós temos que interceder pelo povo de Deus, certo? Por quê? Porque nós estamos levando os problemas dos homens para Deus, entendeu? Então é essa a nossa finalidade. É por isso que Arão tinha o peitoral com o nome das 12 tribos, que ele tinha que estar levando essas coisas sempre à presença de Deus. Todos os problemas das tribos, ele tinha que levar a Deus através da intercessão. É essa a função do sumo sacerdote. Jesus está lá fazendo isso, mas aqui na terra nós temos também essa função de orar pelas pessoas, entendeu? E também tinha o Urim e o Tumim, né? O Tumim. Isso aí era 2 pedras que as pessoas consultavam só em casos de muita gravidade. Se a pedra fosse escolher a pedra da direita podia ser a positiva e a da esquerda a negativa. Se fosse a pedra negativa, aí era o problema negativo. Era um sim ou não. Era assim que funcionava o Tumim, é como uma sorte. Vou julgar aqui. Se for essa pedra, amém. Se não for, está cortado. É assim que funcionava, entendeu? Era uma resposta que podia ser positiva ou negativa. Você estava precisando de uma resposta rápida. Então, e urgente, séria. Aí você ia lá no sumo sacerdote. Aí ele julgava Urim e Tumim. Então, a resposta que tu queria poderia ser uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Dependia, né, do momento. Ok? Bem, então agora nós vamos aqui para a última parte. O sacerdócio de Cristo. A origem do ofício sacerdotal, ela remonta a Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque foi do tempo de Abraão, certo? Ele foi um sacerdote de Salém. E ele foi do tempo de Abraão, aquele sacerdote que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha, e ele abençoou Abraão. E a Bíblia considerava, apesar de Abraão ser um grande homem, a Bíblia considerou Melquisedeque maior do que Abraão, certo? Mas Jesus vem antes de Abraão, certo? A origem do ofício sacerdotal humano vem de Melquisedeque, depois posteriormente Arão, mas Jesus é um sacerdócio eterno, né? Então, no Antigo Testamento, a função do sacerdotal restringia a tribo de Levi, né? Agora, já no Novo Testamento, como nós já estamos estudando bastante isso, né? Jesus, na cruz do Calvário, ele se ergue como sumo sacerdote da origem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Quer dizer, Jesus, ele não veio da ordem de Arão. Inclusive, a tribo de Arão vem da tribo de Levi. E Jesus, ele veio da tribo de Judá, aonde Deus não atribuiu nunca sacerdócio. Nunca existiu sacerdócio na tribo de Judá. E Jesus, para quebrar isso, desfazer isso, ele veio da tribo de Judá. Mas só que da ordem de Melquisedeque, que é antes de Arão. Entendeu? Deu um salto, passou por cima, certo? Embora o sacerdócio de Arão fosse, né, um sacerdócio perfeito, porque foi instituído por Deus, mas o ser humano, ele não tinha como guardar a lei no Velho Testamento. Ele não tinha capacidade para isso. O ser humano, ele é incapaz de guardar a lei. Entendeu? Ele não tem como guardar a lei.
Então, o que aconteceu? Quando Jesus assume o sumo sacerdote no Novo Testamento, há mudança de lei, porque em Hebreus diz que mudando o sacerdócio, muda a lei. Agora, não quer dizer que nós ficamos sem lei agora. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Entendeu? Alguém pensa que debaixo da lei de Cristo é mais fácil, né? Não. Porque debaixo a lei, a gente considera que a lei proíbe de pecar. A lei do Velho Testamento, ela proíbe de pecar. Com certeza, a graça de Deus, ela tira a vontade de pecar, né? A lei de Cristo, nós estamos debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo não é uma imposição, é uma libertação. Entendeu? Porque a lei do Velho Testamento impõe, você não pode fazer isso, se fizer vai morrer. Agora, a lei de Cristo é diferente. A lei de Cristo, nós estamos debaixo da lei de Cristo, não estamos sem lei. Então a lei de Cristo ela é a graça de Deus na nossa vida que tira a vontade de pecar. Agora, ela é mais profunda. Por quê? Porque a lei do Velho Testamento, ela só proibia as coisas externas. Agora, a lei de Cristo, ela examina o coração. Ela vê a intenção. Entendeu? A lei olhava as atitudes, a lei do Velho Testamento. A lei de Cristo vai mais profunda ainda, ela vai na intenção do coração. Quando a Bíblia fala assim, não adulterarás, é a lei que fala para nós não adulterarmos, mas a lei de Cristo já diz diferente, já diz mais profundo. Se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já adulterou com ela no coração. Olha só como é que a lei de Cristo é mais profunda. Então as pessoas pensam que não está debaixo da lei do Velho Testamento, está vivendo sem lei. De jeito nenhum, pelo contrário, debaixo da lei de Cristo é muito mais rígida, ela vai mais muito no profundo. Entendeu? Você, no Velho Testamento, é proibido matar, no Novo também. Mas Jesus vai mais profundo na sua lei. Ele diz, aquele que se irá. Entendeu? Dentro do contexto já matou. Se eu chamar uma pessoa de louco. Então você vê que as coisas não é assim, tão fácil que nem as pessoas pensam. Hebreus escreve, se você não obedecer a lei de Moisés, muito pior vai ser pisar o sangue de Jesus. Lá em Hebreus está escrito. Então, a coisa não é fácil não. Então mudou a lei, mudou o sacerdócio, mudou a lei, mas não ficou molezinha não. Entendeu? Nós vamos dar muito mais conta do que eles lá no Velho Testamento, com certeza. Entendeu? E o sacerdócio do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, que nem eu já falei. Bem, Jesus Cristo ele foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio do seu sangue, abrindo caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. É o Evangelho da Nova Aliança. Então, quem consegue reconciliar o homem com Deus de forma definitiva é só Jesus. Então, sendo Jesus um sacerdote perfeito, ele também trouxe a salvação perfeita, né? Diferentemente dos sacerdotes arônicos, que sucediam o ministério porque eram mortais. Arão morreu, foi substituído. Quem substituiu Arão morreu também. Então não tinha como ser um sacerdócio perfeito, né? Agora, Jesus não. Jesus, sendo eterno, santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. Entendeu? Então ele extrapola todas as medidas do Velho Testamento. Ele vai muito além, infinitamente. Entendeu? Porque isso aqui é muito importante de Hebreus. Convinha que o tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício. Ele não precisava disso, né? Porque Arão e os seus sucessores, antes de oferecer sacrifício por alguém, tinha que oferecer por eles mesmos. Porque eles eram pecadores. Você já imaginou isso? Então, a gente não ia muito longe, né? Se aquele que fazia expiação pelos nossos pecados com sacrifício, ele primeiro tinha que fazer por eles,
que senão eles não podiam fazer, então não tem como. Agora Jesus não precisou fazer nada por si mesmo, porque ele não tinha pecado, né? Bem, Jesus é mediador de uma melhor aliança, certo? Superior, né? Na aliança antiga tudo era perfeito, mas os mandamentos a gente não tinha como guardar, certo? As ordenanças divinas só pela graça, certo? Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Então, mas Jesus sendo perfeito, né? Sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, nos resgatando do pecado. Essa foi a parte mais importante. Jesus, isso aí que todos nós temos que guardar, é o sacrifício perfeito, entendeu? Ele nos resgatou do pecado para sempre. Agora depende da gente, entendeu? E através da sua graça, vivemos no Espírito e cumprindo a lei do Espírito. O testemunho é este, guarda isso, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. É só isso. Arão não podia dar vida a ninguém, porque ele não tinha também. Só Jesus é que tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. É por isso que ele falou com essa propriedade toda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Esse é o nosso sumo sacerdote que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Querido, nós não estamos desamparados. Deus colocou o Espírito Santo aqui para estar conosco e colocou Jesus lá à direita dele para interceder por você, por mim. Não tenha medo de orar, de entrar na presença de Deus, porque você tem um sumo sacerdote eficaz cuidando de você. Porque ele também, Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando você estiver sendo tentado, perturbado, acossado pelo diabo, pela carne, pelo mundo, lembre-se, tu tem um sumo sacerdote lá no céu que quer te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe, tá bom? Então, quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Então, querido, tomemos a decisão de andarmos em novidade de vida. Que Deus te abençoe, querido. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, dê o seu like, fica conosco aí, que a finalidade desse canal é somente divulgar a palavra de Deus. Então, até a próxima lição, até o próximo resumo, e que Deus te abençoe.